Bom dia, querida. Bom dia para você que está comigo no ao vivo. Bom dia para você que está vendo pelo canal do YouTube. Boa tarde, boa noite. Jesus te abençoe na nossa jornada de 40 dias. 40 dias de jejum e oração e devocional. Declara comigo: tu és digno de tudo. Olha aí na sua casa. Tu és digno de tudo, porque tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Oh, aleluia! Amém? Bom dia, Juliana. Bom dia, Cris. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. 21 dias, estamos nós aqui. Livro de Joel, agora capítulo 2, com uma mensagem também muito forte. Os profetas, no modo geral, né? Eles carregam uma mensagem muito forte de confronto, uma mensagem de tratamento e, sobretudo, de amor. Sempre no final, Deus, ele compadece quando a pessoa se arrepende, né? Então ela vem com correção, mas ela vem também com um abraço, com acolhimento, com promessas. Amém? Amém, glória a Deus. E a Ele cantam. Diga, tu és digno de tudo. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro nessa manhã. Eu quero declarar que o Senhor é digno de tudo, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Pai, nós declaramos nessa manhã, mais uma manhã, Senhor, na Tua presença, entregamos, Senhor, esse óleo precioso, Pai, que chega, Senhor, esse perfume, Senhor, no trono da Tua graça. É o que nós estamos declarando aqui, Senhor. Estamos derramando no Teu altar todos os dias, 7 horas da manhã. Deus, tem sido um alimento para a nossa alma. Tem sido, Senhor, tão necessário. Muito obrigado, Deus, por nos permitir viver esse tempo juntas aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, né, gente? O Senhor é bom. Deixa eu abrir aqui para eu falar a vocês melhor. Eu retorno aqui. Amém, glória a Deus. Cris, Juliana, Caluana, Ana Cristina, Lucinéia. Deus abençoe todas vocês que estão aqui comigo no ao vivo. E para quem vai entrar, a irmã Ivone também está aí. Vamos falar sobre Joel 2. Queridas, nós estamos preparando. A inscrição deve abrir hoje ou até amanhã do nosso seminário. Tá? Vai ser dia 21 de março, um sábado pela manhã. Vai ser incrível. Deus está preparando algo sobrenatural, porque é a palavra de Deus, né, que liberta. Nós vamos orar por essas questões de emocionais, né, cura interior, para que você rompa com isso e viva um ano de 2016 diferente. Deixar no altar tudo aquilo que você identificar no diagnóstico que você vai fazer. E você vai orar junto comigo. Nós vamos quebrar ali toda maldição que possa ter entrado por essa ferida. Em nome de Jesus. Então convida pessoas para estarem ali. E a gente vai estar com fé orando junto com as intercessoras. Então a inscrição deve abrir por esses dias, já hoje ou amanhã. Elas estão preparando os detalhes finais para abrir, tá bom? Deus abençoe. No livro de Joel, nós já vemos, e não deixa, gente, de dar um like lá no nosso canal, aqui também, quando vocês estiverem, comentam, bem deixa, porque é benção para quem está entrando, está vendo, e a gente vai aqui interagindo, né? É muito bom quando vocês participam aqui também no ao vivo. Então, no capítulo 1, Joel nos mostra uma crise, foi o que a gente viu ontem, visível, a terra devastada, o altar interrompido, o povo em lamento.
Agora no 2, nós vamos ver o profeta agora, ele revela que a crise natural aponta para algo espiritual, escatológico, o dia do Senhor. Então a gente vai entender o que é o dia do Senhor aqui. Ele diz aqui: tomem trombeta em Sião e deem alarme. No meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas, escuridão, dia de nuvens, densas trevas, como a luz do amanhecer. Sobre os montes assim se difunde um povo grande e poderoso. E aí ele vai falando que não é sobre gafanhoto aqui, né? Joel não está dizendo agora sobre os gafanhotos, porque já estavam vivendo isso. É sobre Deus chamando o seu povo de volta, antes que seja tarde. Deus agora está dando mais uma oportunidade, antes que seja tarde. O dia do Senhor alerta, não é pânico, é um alerta. Tocai a trombeta em Sião, porque vem o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui não começa como consolo, mas como um alerta. O que quer dizer o dia do Senhor? É um alerta de juízo, é um alerta de confronto, é um alerta de revelação. Então o dia do Senhor vai estar chegando. Não é Deus perdendo o controle, é Deus interrompendo a indiferença. Vamos botar um fim nesse negócio aqui. E aí vem juízo, entendeu? E a gente sempre, quando a gente estiver lendo os profetas e vendo essas histórias, a gente precisa ver como um espelho espiritual para nós. Que funciona da mesma forma. Vai chegar o dia do Senhor na minha vida, o dia do Senhor na sua vida. Se a gente não se arrepende, se a gente não se posiciona, mas louva a Deus que vocês estão aqui em busca disso mesmo. De ouvir a voz de Deus, de se posicionar. Então vai ter cumprimento de promessa para você, vai ter bênção. Amém? Vai ter, gente. É Deus quem é o mesmo como ele age. Quando o povo se arrepende, nosso Deus, ele tem tem pensamentos maiores do que o nosso. Então, quantas vezes Deus toca a trombeta antes do colapso total? Quantas vezes Deus já tocou a trombeta aí? Quantos avisos nós ignoramos porque nos acostumamos com uma rotina espiritual? Deus está mandando aviso. Ok? Deus está mandando avisos. Joel descreve esse dia como dia das trevas e escuridão, dia de nuvens, dia de densa treva. A gente está no capítulo 2 de Joel. E amanhã a gente termina com o capítulo 3. Não porque Deus é mau, mas porque o pecado obscurece a visão espiritual. E ele diz aqui, no 12, Joel 2,12, a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim, de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Quando ele fala ainda assim, ele está falando de misericórdia. E aqui vem uma das viradas mais lindas desse texto. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-vos a mim de todo o vosso coração. O que essa expressão quer dizer? Ainda assim. Ele fala assim, mesmo depois da crise, mesmo depois da perda, mesmo depois do altar afetado, Deus não diz é tarde demais. Ele diz ainda dá tempo. Você está entendendo? O Deus que a gente serve. Que ele nos ama, mesmo que o altar já está afetado, a crise já está instalada. Ele fala ainda assim. Mesmo assim. Então Deus nunca vai desistir de você. Tá ali, tô quebrada, acho que não tem mais jeito para mim. Eu fui no fundo do poço. Ainda assim, Deus, não é tarde demais para Deus agir na sua vida, na sua história, no teu casamento, na vida da tua família. Ainda assim. Eu estava vendo um testemunho, depois vocês
segue lá para vocês verem, a pastora Tânia Tereza, ela estava entrevistando esqueci o nome dele agora. Ele foi um ex-bruxo, né? Pai de santo. Tá bem recente no canal dela. Esse rapaz conta o testemunho dele. Alguém aqui de vocês viu? Pastora Tânia Tereza. Eu não me lembro qual é o nome do rapaz. Não sei se é Igor. Enfim, só sei que ela está entrevistando. Ele foi um ex-bruxo, pai de santo. Se envolveu, ele conta a história dele. Ele se envolveu em tanta coisa. Ele fez tantas coisas mais malignas. Tipo assim, foi lá no fundão do poço. Mas o dia que ele acordou e ele ouviu a voz de Deus, entrou numa igreja, porque ele já estava percebendo algumas coisas que não estava. A mãe dele era crente, né? Crente, orava por ele. Ele entrou e foi liberto. Ele está vivendo a maravilha de Deus na vida dele. Vocês precisam ver esse testemunho. O dever de casa é para vocês verem. Maravilhoso que Deus faz. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Ainda assim, mesmo depois da crise, da perda, do altar afetado, não é tarde demais. Ele diz, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se tem vida, ainda dá tempo. Amém? Amém, glória a Deus. Depois ele vem falando, rasgai o coração e não as vestes. Aqui ainda no 2, está lá no versículo 13. Vem para mim com pano de saco, com jejum. E ele diz, rasguem o coração e não suas vestes. Por que esse termo, rasgue o coração e não as vossas vestes? Aqui Joel, ele confronta a religiosidade vazia, porque era um ato de mostrar que estava em pranto, que estava arrependido quando rasgava as vestes, contrito, né? Vestes rasgadas eram um sinal extremo de arrependimento. Eles rasgavam mesmo assim, ó. Mas Deus diz, eu não quero teatro espiritual. Eu quero verdade. Entende? Coração rasgado fala de arrependimento genuíno. Não é só chorar no culto. Não é só jejuar por hábito. É permitir que Deus toque onde dói. É lá que Deus quer tratar. Amém, igreja? Eu vou repetir aqui. Veste rasgada era sinal extremo de arrependimento. Mas Deus diz, eu não quero teatro espiritual. Eu quero verdade. Coração rasgado fala de arrependimento genuíno. Não é só chorar no culto. Não é só jejuar por hábito. O que mais tem gente é chorando. Mas quando Deus fala, vamos tratar essa ferida aqui, não quer. O que precisa ser rasgado hoje não é a roupa, é o orgulho, é a autossuficiência, é um pecado escondido, é isso. Porque vai lá no culto, chora, se humilha, faz o jejum, mas não mudou a atitude, não mudou o comportamento, está no pecado. Está no pecado de estimação, está com ódio, está com orgulho no coração, não perdoa, não libera. Era isso que estava acontecendo. Amém? Amém, amém. Deus abençoe, vocês estão chegando. Glória a Deus. E aí, gente, um chamado agora coletivo, ninguém fica de fora. No versículo 15 diz assim, toquem a trombeta em Sião. Toque agora a trombeta em Sião. Proclame um santo jejum. Convoque uma reunião solene. Reúne o povo. Santifique a congregação. Congregue os anciões. Reúna as crianças e os que mamam no peito.
que o noivo sai do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça das tuas heranças um objeto de deboche. Agora está tocando uma trombeta para fazer uma reunião solene. Ou seja, todo mundo vai jejuar. Todo mundo tem que entrar no propósito. Até as crianças que estão mamando no peito. Todos. O negócio era sério que estava lá. Joel deixa claro, o arrependimento não é seletivo. Ele convoca anciões, ele convoca criança, ele convoca bebê de colo, noivo, noiva, porque naquela época o noivo e noiva ficava nos seus aposentos, tinha um tempo, né, de voltar para as atividades, sacerdote. Então convoca geral. Isso nos ensina algo muito profundo. Não existe fase da vida que nos isenta de buscar a Deus. Não existe fase da vida. Todas as fases. É no teu casamento? Tá no início do teu casamento? Ó, chama os noivos e a noiva. Chama todo mundo que tá... É todos. Então, todas as áreas da nossa vida precisamos buscar a Deus. Não é só liderança. Não é só intercessor. Não é só quem está fraco. Quando Deus chama arrependimento, Ele chama a casa inteira. Todo mundo. Entende? Então, olha aí, lideranças, pastores, quem está em casa, que exerce autoridade. Liderança, faz um jejum solene, chama todo mundo, igreja, vamos jejuar, todo mundo. Todo departamento, criança, cada um dentro das suas condições. Mas nós precisamos nos humilhar aqui diante do Senhor para poder... É isso, é sobre isso. Quando você está vendo uma crise instaurada na igreja, na tua casa, ok? Chorem os sacerdotes, digam, poupa o teu povo, Senhor. Aqui o foco volta para o altar. E aqui eu vou dar mais uma aprofundada. O sacerdote se coloca entre Deus e o povo. Ele intercede, ele confessa e ele acalma. O sacerdote, ele colocava entre Deus e o povo. Ele pegava o que o povo estava falando e levava para Deus. Ele intercede, ele confessa e ele clama. Deus está levantando intercessores que não negociam o altar. Tá? Deus quer levantar aqui uma geração de intercessoras que não negociam o altar. Pessoas que choram antes de ensinar. Que oram antes de falar. Que se quebrantam antes de ministrar. Eu já falei isso aqui para vocês. Como que Deus tem me ministrado no meu coração com essas palavras. Como eu tenho recebido, como eu tenho orado. O tanto que o Senhor tem derramado sobre mim. Então é sobre isso. Viver aquilo que você vai ensinar. Jejuar, orar. Por que as igrejas, por que muitas lideranças, ou porque, no modo geral, as pessoas não ensinam sobre a importância do jejum e da batalha espiritual? Porque o líder não vive. Porque a liderança não vive, não faz jejum. Entende? Você não vai ensinar aquilo que você não está dominando, que você não vive. Então Deus não quer levantar intercessores que não negociam o altar. Pessoas que choram antes de ensinar. Que oram, que se quebrantam antes de você ir ministrar. Então chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Era o caminho, né, de passagem, o pórtico. E digam, poupa o teu povo, Senhor. Quando Joel fala do sacerdote chorando entre o pórtico e o altar, ele está revelando uma posição espiritual muito específica. O pórtico era o lugar de passagem, onde o povo transitava. Então, o altar era o lugar da presença, onde Deus se manifestava. O sacerdote se coloca no meio entre o povo, essa passagem aqui, ó, pórtico. Então, o sacerdote se coloca no meio entre Deus e o povo, entre o céu e a terra. Você entendeu agora o que é uma intercessão? É eu interceder por pessoas, por lugares
me colocando no lugar. Mas para me colocar no lugar, eu preciso estar vivendo aquilo ali. Intercessão não é apenas orar por alguém. Intercessão é assumir responsabilidade espiritual diante de Deus por aquilo que está acontecendo na terra. A mentoria Vida Plena, Deus colocou esse chamado na minha vida, e algum tempo para cá eu venho fazendo a mentoria, para aqueles que me procuram. A mentoria ainda está aberta, ainda temos a inscrição, você ainda pode fazer. Por que que ela existe? Porque eu me coloco entre você e o mundo espiritual. Junto com você eu vou na batalha. E para isso eu tenho que jejuar. Para isso eu tenho que me posicionar. Eu não posso andar de qualquer maneira. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Porque como é que eu vou segurar uma batalha sua junto com você? Entendeu? É uma responsabilidade espiritual. Intercessão é assumir responsabilidade espiritual diante de Deus por aquilo que está acontecendo na terra ou na vida de alguém. Então vocês não têm noção o contra-ataque que é. Mas eu preciso, muitas vezes é guerra psicológica, é guerra na mente. É guerra na família. Então eu preciso estar nesse lugar de jejum, de intercessão e de preparo. Esse tempo aqui de palavra com vocês é um preparo para minha alma. Porque nesse período eu faço também as mentorias que estão acontecendo. Enquanto eu estou dando aqui com vocês todo dia de manhã o devocional, eu estou fazendo mentoria durante a semana. Estou cuidando da minha vida, estou cuidando do meu corpo, da minha família, saindo com meus filhos, saindo com meu esposo, para dar conta. Mas o que me faz ir para esse lugar viver? É o Espírito. É o Espírito Santo na minha vida. Mas eu tenho que gerar isso em oração. Eu tenho que gerar isso em jejum, senão eu não dou conta. Cuidando de pessoas, e é algo que eu amo fazer. Atendo outras pessoas que me procuram. Algumas irmãs de trabalho de oração. Thalita, eu estou com a causa assim, assim, assim. Eu sei que você tem entendimento e conhecimento. Me ajuda. Aí eu faço ali um tempo de mentoria com ela para orientar como é que ela vai fazer naquele caso. Vocês estão entendendo? Intercessão não é apenas orar. É assumir responsabilidade espiritual diante de Deus por aquilo que está acontecendo na terra. Então aqui não estamos falando só de líderes de púlpito. Aí vamos lá, vamos ampliar. Nós também estamos falando de pais, mães dentro de casa, porque você é a autoridade dentro da sua casa. A maior autoridade que tem é você, pai e mãe. Líderes espirituais. Estamos falando de intercessores, de pastores. Aqui eu estou botando todo mundo junto. Pessoas que têm influência, que têm voz, que têm autoridade espiritual. Toda autoridade carrega uma responsabilidade diante de Deus. Se Deus te instituiu pai, se Deus te instituiu mãe, você carrega uma autoridade. Se Deus te colocou você numa posição eclesiástica, você exerce uma autoridade. Se você está numa política e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus te colocou ali como uma pessoa de autoridade, você exerce autoridade ali espiritual. Você pode orar e interceder para aquele lugar que você está. Então, quando você é incumbida de uma responsabilidade, seja onde for, Deus te botou ali, ou você entrou naquele lugar, você tem voz de autoridade no mundo espiritual. Então, eu tenho voz sobre meus filhos de autoridade espiritual. De orar por eles, de cancelar, de falar em nome de Jesus, solta. Em nome de Jesus não vai. Você tem autoridade no seu casamento. De falar para os demônios, se você já teve discernimento, você vai falar em nome de Jesus. Eu oro agora, intercedo pela vida dele, e você vai falando ali. Como esposa. Então, quando o altar está em crise, Deus não chama primeiro o povo, ele chama os sacerdotes. Vamos conversar. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se tua casa está em crise, Deus vai chamar você, pai e mãe. Não adianta jogar responsabilidade para a igreja.
A igreja tem o seu papel também, o sacerdote lá no púlpito, lá na igreja, tem que estar botando ordem na casa, tem que estar pregando o evangelho, né? Performando o evangelho. Existe o evangelho vivo e o evangelho performático. Thalita, como assim? O performático é aquele que fala, tem cara de evangelho, fala, prega, mas não confronta. Permite. Tá bom, isso aqui é da nossa época. Tá tudo bem. Não confronta, acostuma com aquilo ali. Não tem palavra não tem disciplina na igreja. Esse é o evangelho performático. Tá muito parecido com o evangelho vivo. Então, quando o altar está em crise, Deus chama primeiro o povo. Ele não chama primeiro o povo. Deus não chama. Deus chama, vem sacerdotes, líderes, profetas, vem cá. Ele chama os sacerdotes. Por quê? Porque quem está mais perto do altar precisa discernir antes do colapso. Quem está perto do altar precisa discernir antes. É ou não é, gente? Amém? Deus está falando aí com vocês? Eu creio. É isso aí. A página ainda dá... Isso. Tem sim, irmã Ivone. O nosso e-book de oração, tá? Nosso e-book de oração, ele está ainda nesse valor, tá bom? Você pode procurar a Juliana, chama lá no... Ou até eu mesmo, eu encaminho você, pode me chamar no meu nome aqui no privado. Pode também chamar aqui na bio, tem lá suporte, ela também vai te atender, tá? E aí ela vai te passar. Amém? Quem ainda não adquiriu, gente, o e-book de oração, nós fizemos algumas orações, inclusive a territorial, e o e-book de alguns temas que eu falo sobre libertação. Muito bom. Adquire lá, os dois estão por R$30. Acho que deu um bloqueio aqui. Isso. Ok? Entra lá, entra aí e chama para você adquirir. Então, na mentoria, eu tenho que me posicionar para poder fazer isso. O que acontece com a maioria das lideranças? Não desenvolve esse trabalho porque é batalha espiritual, gente. É batalha espiritual. E aí você vai mandando, né? Ó, trata assim, vem orar, vamos para a igreja, vem para a EBD. É ótimo, é o discipulado, precisa ter. Mas também precisa ter uma atenção, porque você está perto do altar. Você está perto de Deus. Você tem essa visão para poder orientar o povo e orar por ele, interceder por ele. O que significa não negociar o altar? Então vamos falar mais um pouco, que a gente está falando disso em Joel 2. Negociar o altar é abrir mão da presença em troca de conveniência. Negociar o altar é abrir mão da presença em troca de conveniência. Vou dar alguns exemplos aqui práticos para a gente entender sobre isso hoje. Por exemplo, quando você substitui oração por agenda cheia. Negociar o altar é abrir mão da presença em troca de conveniência. Substituir oração por agenda cheia. Nossa, eu tô com a minha agenda tão cheia que eu não tô nem com tempo de orar. Senhor, toma nas tuas mãos. Aí vai. Não tem aquele tempo de qualidade, que seja 5 minutos para você parar. O que nós criamos como Ministério de Intercessão? Todos os dias nós fazemos uma oração coletiva. Todos os dias, 17h50. Por que 17h50, Natália? Porque é perto da virada do dia para a noite. E são a hora nona, onde Cristo, ele tinha... A Bíblia fala sobre vários horários. E nós pegamos como profético esse horário. Pode orar qualquer horário, mas eu peguei esse horário, inspirada pelo Espírito Santo, como profético para a gente orar todos os dias, 17h50. A gente vira o dia na oração, as intercessoras, todos os dias.
Como? Por que isso? Como um ato de obediência a Deus em oração. Para a gente não negociar o nosso tempo de oração. Vocês entenderam? Aí às vezes ali tem 5, tem 3, tem 10, mas onde houver 2 ou 3, nós estamos todos os dias. Então o Ministério de Intercessão Vida Plena criou, inspirada pelo Espírito Santo, esse horário para a gente se manter ativa na oração. Amém? Se você ainda não veio, não está participando, participe, passe por lá, deixa uma palavra, deixa uma oração, faz o seu pedido, deixa um testemunho. Às 17h50 no nosso grupo. Por enquanto está sendo dessa forma. É a forma que está atendendo a gente poder não perder o foco. Poderíamos fazer no Meet, mas tem todo um sistema, tem que parar para abrir. E aonde você estiver, você ora ali pelo grupo. Faz um pedido, faz uma oração, faz um áudio. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Negociar o altar e abrir mão da presença em troca de conveniência. Então eu falei, substituir a oração por agenda cheia. Trocar vida devocional por ativismo religioso. Vida devocional é você ter o teu tempo com Deus de manhã, fazer uma oração. Você ler um versículo, você cantar. E entregar teu dia para Deus. Em troca do ativismo religioso. Vamos para a igreja, vamos fazer, vamos acontecer. Tem que comprar isso, tem que não sei o quê. Também é ministrar sem antes ser quebrantado. Ministrar sem antes se quebrantar. Sabe quando a pessoa está ministrando, já está no automático? Ela não tem quebrantamento? Então, assim, para alguns minutos, Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Ela está confrontando meu coração. Agora atrás, dessa mesma forma que falou comigo, fala com o teu povo. É isso. Negociar o altar é abrir mão da presença em troca de conveniência. Mais um exemplo. É ensinar o que não se vive. Não fica muito tempo. Não tem como você ensinar aquilo que você não vive. Você está falando uma coisa, ensinando no altar uma coisa, e dentro de casa tu tá outra, na rua você tá outra. Algumas pessoas já ouviram eu falar sobre isso quando eu estava na direção de igreja junto com meu esposo. Eu sempre falava isso no altar. Eu falava assim, olha, eu já falei isso em casa. O dia que eu não viver aquilo que eu tô pregando aqui, em casa ser uma coisa e no altar ser outra, eu vou sair fora. Não vou servir mais, não vou estar mais falando nada. Porque isso me confronta. Isso me confronta como intercessora. Eu não estou dizendo que a gente não erra, não estou dizendo que a gente não falha, que a gente não briga, que a gente não discute, não é sobre isso. Eu estou dizendo sobre posicionamento. Entendeu? Identificou aquilo ali, se conserta, pede perdão a Deus e vamos viver. Entende? Então, é ensinar o que não se vive. Ter palavras bonitas, mas altar vazio. Manter aparência espiritual sem intimidade real. Então, negociar o altar é quando o ministério, né, cresce, mas a vida secreta diminui. É quando a voz pública, mas silêncio no secreto. É quando se fala de Deus para as pessoas, mas não se fala com Deus sobre as pessoas. É quando se fala de Deus para as pessoas, mas não se fala com Deus sobre as pessoas. Amém, gente? Então, chorar antes de ensinar não é emoção. É peso espiritual. É quando a palavra primeiro ela confronta quem vai ministrar, quebra quem vai ensinar, trata quem vai falar. Sabe? Antes de corrigir o povo, Deus corrige o sacerdote. Antes de liberar direção, Deus gera arrependimento. Um líder que antes de exortar sobre santidade, chora no secreto. Porque sabe que Deus está tratando algo nele também. Nossa, isso é muito profundo. É muito profundo isso. Então isso gera autoridade espiritual, temor, verdade, unção sem manipulação.
Então, cuidado, gente, com a igreja performática. Né? Ela é muito parecida. Mas lembra, ela não confronta. Ela acostuma com o que o mundo está trazendo. Ela não fala de inferno. Ela não fala de pecado. Ela não fala de arrependimento. Ela dá uma pincelada. Mas ela não aprofunda. Ela não fala, se arrependa da onde você caiu e volta. Sai desse pecado XYZ. A igreja vive assim. Intercessores que não negociam o altar. Não sobem para ministrar sem antes descer no secreto. Não confiam só no dom. Confiam na dependência. Não improvisam no altar público o que não foi gerado no altar secreto. Gente, isso aqui é tão profundo. Toda vez que eu for ministrar, né, eu passo aquela semana orando, em quebrantamento, em pano de saco. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Só o Senhor pode fazer, Senhor. O Espírito Santo não se afaste de mim. Eu fico ali no quebrantamento. Porque é uma dependência de Deus. Que por mais que você tenha toda a informação, por mais que você já se preparou, gente, é diferente. Ministrar no altar, no Espírito. E quando você vai na dependência de Deus, tem coisa que Deus traz aqui pra mim, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, eu preparo. Mas tem coisa que Deus traz aqui pra mim que só me traz na hora. Porque eu tô na dependência de Deus. Tem coisas que eu falo que Deus está mandando falar na hora ali. Nas palestras, nas ministrações. Então, assim, a dependência de Deus é isso. É saber que na hora Ele vai estar com você. Ontem eu fui ver aquele filme Davi, que está no cinema. Vai, gente, ver. É muito infantil, mas ele faz a gente lembrar, né? Da coragem de Davi, enfrentando Golias e as palavras. Você ouvir uma coisa e você vê outra, né? Então ficou muito legal o filme de Davi. É meio animado, né, para criança, mas ficou muito interessante. Eu vi ontem com meu esposo. E é isso. Ser corajoso diante de tantos desafios. Davi olhou assim e falou assim: nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Na hora Ele vai nos abençoar. E é o que aconteceu no filme, tá? Profundo, é forte, é verdade. Isso aí, ó. Isso aí, minha gente. Então nós estamos falando de Joel no capítulo 2, mostrando sobre isso. Se quebrantar antes de ministrar. O lugar onde Deus confia autoridade. Quebrantamento é lugar onde Deus confia poder. Deus não confia autoridade espiritual a quem não sabe se quebrantar. Porque quem não se quebranta se exalta, se controla, quer controlar. Quem não se quebranta manipula, usa o altar para si mesmo. Então o altar não é palco, gente. O altar é lugar de morte do ego. Então, se você está ali no ego, Deus vai abater. Intercessores que choram entre o pórtico e o altar, entende isso. Amém? Amém? Eu quero finalizar, já ir caminhando. Deus está levantando intercessores. Eu creio que Ele sempre levantou e sempre levantará. Que sustenta gerações. Quando o sacerdote chora, o povo é poupado. Então Deus chama aqui a responsabilidade, profeta, sacerdote, líderes, em Joel no capítulo 2. A resposta de Deus foi o quê? Compaixão e zelo quando eles choraram. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Joel 2,18. Eis que lhe envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria. Quando houve arrependimento, quando os sacerdotes se posicionaram, porque eles tinham acesso a Deus.
não era o povo. Então, sacerdote, líderes, quando vocês não se posicionam, o povo geme, o povo sofre. Porque vocês são detentores de autoridade espiritual e de alimento para o povo. Entende? A responsabilidade. Quem pode dar um glória a Deus aí comigo? Enquanto eu vou beber uma água aqui. Então, gente, esses livros do profeta, os profetas, eles são para tratar mesmo, para confrontar. Amém? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Quando o arrependimento é real, a resposta de Deus é clara. Quando o arrependimento é real, a resposta de Deus é clara. Zelo, compaixão e restauração. Amém? Se você está vivendo um arrependimento real, você vai ver zelo de Deus. Você vai ver compaixão e vai ver restauração. Deus não expõe para humilhar, Deus expõe para curar. Restituirei os anos perdidos, diz o Senhor. Olha, restituirei no versículo 25, os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, imigradores e devoradores e destruidores, o meu grande exército que enviei contra vocês. Sabe aquela crise que você viveu, nós falamos ontem, do gafanhoto, do migrador, do cortador? Quando há arrependimento sincero, um quebrantamento, a confissão de pecado, onde se abandona, vai ter restituição. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Gente, só depois do arrependimento, confissão e mudança de comportamento. Não é só devolver coisas. Não, é restaurar os processos. É curar ciclos interrompidos. Deus vai fazer isso na tua casa, na tua vida. Talvez você perdeu anos. Espiritualmente falando, emocionalmente, ministerialmente você perdeu. Mas quando há arrependimento, Deus não devolve só o que foi tirado. Ele devolve com maturidade. Eu sei o que é isso. Quando eu passei por todo esse processo, comecei a estudar sobre libertação, sobre intercessão, que eu vi que eu precisava ir para esses lugares e me arrepender, confessar. Deus foi restituindo. Deus foi renovando todas as coisas na minha casa, na minha vida ministerial, na minha vida emocional. É lindo o que Jesus faz, mas é o processo. Você tem que permitir Deus tocar nessa dor aí, nessa ferida. Por isso eu quero te fazer um convite. Vamos comigo no dia 21 de março. Participe desse seminário de cura interior. O derramar do Espírito, ainda no 28, ele fala assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Aleluia. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ele fala de arrependimento, ele fala de restauração e agora ele fala de derramamento. Avivamento não começa com manifestação, começa com o coração rasgado. Thalita, avivamento não é aquele negócio que tem lá na igreja, nos congressos, né? Que a gente vem, o pastor prega e a gente fica ali, derramado ali, foi um avivamento. Ali não é avivamento, não. Avivamento começa no teu dia a dia, com o coração rasgado, quebrantado, contrito, se cuidando,
buscando a Deus. Avivamento não começa com manifestação, começa com o coração rasgado. Confessando o pecado, abandonando. É isso que é avivamento. Se ninguém nunca te explicou o que é avivamento, avivamento é isso. E aí você vai ser cheio do Espírito. Aí sim, os filhos profetizarão. Velhos sonham. Jovem tem visões. Isso fala de quê, irmã Thalita? Isso fala de continuidade, isso fala de herança espiritual, isso fala de geração alinhada. Então Joel 2 nos ensina aqui. Deus alerta antes de julgar. Chama antes de disciplinar. Restaura antes de derramar. Deus alerta antes de julgar, chama antes de disciplinar e restaura antes de derramar. O dia do Senhor não precisa ser um dia de terror, gente, para que você possa se arrepender, para que volte. Ele se torna dia de restauração, presença, esperança. O que Deus está pedindo para você hoje? O que Deus está pedindo para você rasgar hoje? Eu quero que você pense. Porque depois do arrependimento vem o derramar. Me derramar. Depois do arrependimento vem o derramar. O que Deus está pedindo para você rasgar hoje? Porque essa é a pergunta para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que você e eu precisamos rasgar hoje? É o orgulho? É a inveja? É a procrastinação? É voltar para a oração? É voltar para o jejum? É se posicionar no seu posto espiritual que Deus te colocou? Rasga, se arrependa e volta. Porque tem um derramar de Deus para você. Aleluia. Gente, eu posso sentir a presença aqui de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Esse louvor fala muito comigo. Aleluia, Mary. Deus abençoe minhas irmãs. Vamos orar comigo? O que Deus está pedindo para eu rasgar hoje? Isso aí. Pare para pensar sobre essas perguntas. Vamos orar juntos? Repete comigo. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti, com o coração rasgado e não apenas com palavras bonitas. Atendermos ao Teu chamado. Ainda assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Reconhecemos que muitas vezes ajustamos a aparência, mas não o interior. Mudamos atitudes externas, mas não o coração. Hoje nos arrependemos. Abandonamos caminhos errados, idolatrias escondidas, distrações espirituais e tudo aquilo que nos afastou do altar. Recebe, Senhor, um arrependimento verdadeiro, profundo e sincero. Pai, levantamos agora um clamor, em nome de Jesus. Um clamor entre o pórtico e o altar. Como sacerdotes, intercessores, líderes e filhos, nos colocamos na brecha, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo de tudo isso que está para vir. Poupa o teu povo de toda peste, Pai, de toda confusão, de toda briga, de toda idolatria, Senhor, a homens, a políticos. Deus, nós te pedimos perdão como intercessores, Senhor, desse cenário político que está no nosso país, Pai, no Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Como intercessores, Pai. Não entregamos nossas casas. Não entregamos nossos filhos. Não entregaremos nossos ministérios e nossa geração ao desgaste espiritual. Restaura o altar. Reacende a chama da intercessão. Devolve o temor, a santidade e a sensibilidade espiritual. Que sejamos uma geração que chora antes de ensinar. Ora antes de falar, que se quebranta antes de ministrar.
E confiamos, Senhor, na tua misericórdia que restaura. Tu és o Deus que restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Declaramos restauração agora sobre áreas secas. Sobre o que parecia perdido, eu declaro agora restauração. Sobre o que foi corrompido pelo pecado, eu declaro agora restauração. Pela negligência ou pela dor, derrama do teu Espírito sobre nós, Pai. Como prometeste, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, velhos, que saiamos desse tempo não apenas restaurados, mas alinhados, cheios da tua presença. Aleluia. Firmes no altar, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso, minhas queridas. Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de compartilhar essa palavra quando estiver no YouTube. Comente lá, deixa o seu like, tá? Entra aí, adquira o seu livrinho, o e-book de oração. Abençoa o Ministério Vida Plena. Nós estamos terminando o mês de janeiro. Se você ainda deseja fazer uma oferta de primícias, no início do mês de janeiro eu ensinei sobre primícias. Só durante esse mês de janeiro, que eu estou orando em favor da sua vida financeira. E você abençoa o nosso ministério, tá? Eu só falo de finanças somente nesse mês de janeiro, porque eu falo sobre primícias. Abençoa para que a gente possa fazer nossos eventos, para que Deus possa me dar a graça para a gente estar sempre abençoando outras pessoas também. Deus abençoe. Forte abraço para vocês. Só procurar o nosso suporte, ou a Juliana, ou manda para mim no direct. Nós vamos te encaminhar ao suporte, ela vai te orientar, tá bom? Grande abraço para vocês. Até amanhã, espero vocês, hein?